Nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, foi aberto o Ano Judiciário de 2016. A sessão plenária que marcou a retomada dos trabalhos da Justiça aconteceu no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de abertura do Ano do Judiciário ocorreu no plenário do Supremo Tribunal Federal e contou com a presença dos ministros do STF, de autoridades dos poderes executivo e legislativo, dos tribunais superiores, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional de Justiça, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a sessão, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou a importância do Poder Judiciário no dia a dia dos brasileiros e na formação da jurisprudência seguida por outros tribunais. O Poder Judiciário jamais suspende as suas atividades. Ele se encontra permanentemente alerta, ativo e acessível ao jurisdicionado, dia após dia, mesmo nos finais de semana, sempre pronto para assegurar aos que batem às suas portas a plena fruição dos direitos e das garantias fundamentais abrigados na Constituição e nas leis do país. Uma das preocupações do Supremo é desenvolver ferramentas para atender à demanda de processos que cresce em todo o país. Hoje já são mais de 100 milhões de ações em tramitação no Poder Judiciário. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, se adaptar às mudanças e ao volume impressionante de processos exige a busca por soluções práticas e eficientes. A OAB destacou a importância das audiências de custódia e do processo judicial eletrônico para facilitar o acesso dos brasileiros à justiça. O escritório digital, construído pelo CNJ em parceria com a OAB, implanta o processo eletrônico de forma a ser inclusivo e não excluir a cidadania do acesso à justiça. Vai ao encontro do desejo da sociedade em termos mais justiça, com celeridade, mas assegurando o direito de defesa, o devido processo legal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também enfatizou o papel do Poder Judiciário no cumprimento das leis e da atuação do Supremo Tribunal Federal nas garantias de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Ele ressaltou ainda o dever das instituições públicas em manter o Brasil como um Estado democrático. A expectativa é muito positiva, vez que o país espera que o Poder Judiciário, fiel balança da justiça e garante do Estado democrático de direito, bem como todo o poder público estatal encarnado nas mais diversas instituições, cumpra o seu papel de bem servir à sociedade brasileira. No discurso de abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, fez um balanço de 2015 e lembrou da importância da atuação do STF para o Brasil neste ano que passou. Em meio a uma severa crise política e econômica que atingiu não apenas o Brasil, como também outras nações do mundo, os juízes brasileiros, em todos os ramos da judicatura, espalhados pelos mais diversos rincões do país, desse país continental, foram em grande parte responsáveis pela manutenção da paz social ainda desfrutada entre nós. Esta Suprema Corte, por seu turno, acionada em diversas oportunidades para dirimir questões da mais destacada relevância, sempre atuou de modo tempestivo, firme, sereno e responsável, no sentido de garantir a estabilidade das instituições republicanas. Em 2015 foram realizadas 81 sessões plenárias, sendo 38 ordinárias e 43 extraordinárias. Esse esforço por parte da Corte permitiu o julgamento de 2.724 processos pelo colegiado maior. Não obstante essa intensa mobilização, o plenário ainda conta com 649 processos pendentes de julgamento, isso sem considerarmos as inúmeras listas liberadas semanalmente por cada ministro. Com o objetivo de diminuir esse acervo, estamos cogitando, com a ativa colaboração de alguns de nossos pares, colocar em prática algumas saídas alternativas, como a representada pelo julgamento de novas categorias de processo pelo plenário virtual.
iniciaríamos com feitos que usualmente são julgados em lista, tais como embargos de declaração e agravos regimentais, e ainda outros que, como regra, não comportam sustentação oral, ressalvados, evidentemente, os pedidos de destaque formulados pelas partes. Entre os avanços alcançados pelo Conselho, ressaltamos o lançamento, em meados de novembro último, do plenário virtual, instrumento que potencializou sobremaneira a capacidade decisória do seu órgão colegiado, a realização das sessões plenárias virtuais todas as semanas, em acréscimos às tradicionais sessões presenciais que ocorrem quinzenalmente, contribuiu decisivamente para uma maior celeridade e eficiência na tomada de decisões do CNJ. O STF, isso é muito importante, passará a integrar a comunidade do PJE, estimando-se que a sua implantação nessa corte se dará já no primeiro trimestre deste ano. Claro que o Supremo não poderia ficar isolado do contexto dos tribunais que utilizam essa importante ferramenta. O Tribunal Superior do Trabalho também deu início aos trabalhos da corte em sessão do órgão especial. Durante a sessão, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, citou iniciativas do TST que resultaram em mais celeridade da Justiça do Trabalho e no aumento de produtividade da Corte. Em 2015, o tribunal recebeu 286.150 processos e julgou mais de 305 mil, 7% a mais que em 2014. Os números evidenciam, assim, o esforço dos senhores ministros, dos desembargadores convocados e dos servidores desta Corte de fornecer uma prestação jurisdicional célere e eficaz, alinhado aos anseios da sociedade. O presidente citou ainda que o PJE-JT já está instalado em todos os tribunais regionais do trabalho do país e em cerca de 98,8% das unidades de primeiro grau. E que o conector PJE, ferramenta que dispensa o esforço da digitalização de dados e peças processuais dos tribunais regionais ao TST, tem trazido mais melhorias para a Justiça do Trabalho.